Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Raciocínio Lógico. Meu nome é Júlio César e, a partir de agora, sem perder tempo, daremos início à nossa primeira aula. Vamos conferir? Está aí na sua tela o nosso sumário. O nosso tema principal são os fundamentos da lógica. Em relação a esse tema, nesta aula, vamos falar sobre 3 tópicos. O primeiro é a definição de proposição, muito importante para o estudo do raciocínio lógico, porque o tempo inteiro a gente vai falar sobre proposição. Na sequência, vamos falar sobre as frases que não são proposições. E fechando essa primeira aula, vamos falar sobre sentenças abertas. Antes de iniciar a aula, eu quero fazer aquela propaganda. Aqui estão as minhas redes sociais, @Prof. Júlio César Santos. Então, fique à vontade para poder me seguir. Assim, você consegue conhecer e acompanhar o meu trabalho como professor, tá bom? Então, tá aí na sua tela, @Prof. Júlio César Santos. Beleza? Show de bola! Agora, sem perder tempo, vamos iniciar a nossa aula. Proposição. Vamos falar muito essa palavra o tempo inteiro no raciocínio lógico. Nós vamos falar sobre proposição. Inicialmente, vamos à definição de proposição. Proposição é uma afirmação de sentido completo, que se pode valorar como verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. Vamos entender essa definição, esse conceito de proposição. O que acontece? Tem uma afirmação. Essa afirmação ela pode ser afirmativa ou negativa. Se ela possuir sentido completo e eu conseguir valorar como verdadeira ou falsa, ela é proposição. Júlio, o que vem a ser sentido completo? É o seguinte, eu olho para aquela afirmação e eu consigo compreendê-la. Ela é de fácil compreensão, ou seja, por si só, ela transmite a sua ideia. Isso é o sentido completo. Eu olho para aquela afirmação e eu entendo, beleza? E essa valoração como verdadeira ou falsa, ela existe dentro de um certo contexto. A gente vai ver a partir dos exemplos. Vamos verificar. Olha só, eu tenho 4 exemplos. O gato mia, o Chile não se localiza na Europa, 16 não é múltiplo de 8 e 3 mais 2 igual a 6. Repare que essas 4 afirmações, sendo 2 afirmações negativas são aquelas em que aparece a presença de quem? Do não, tá bom? Essas 4 afirmações, elas têm sentido completo, ok? Porque eu consigo compreender o que está sendo passado, o que está sendo informado. E todas elas são passíveis de valoração, como verdadeira ou falsa, tá bom? Não existe um outro valor possível, tipo mais ou menos, quem sabe. Só existem essas 2 possibilidades. Ou a proposição vai ser verdadeira, ou a proposição vai ser falsa. Não existe uma outra possibilidade e, claro, uma mesma proposição não pode admitir os 2 valores. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Quando a gente olha para essas afirmações, a gente sabe que elas são proposições. Por que elas são proposições? Porque elas têm sentido completo e a gente consegue valorar, tá bom? Agora, o valor de cada uma delas, no raciocínio lógico, vai depender do contexto, tá bom? Nestes 4 casos, o contexto vai ser a vida real. Vamos julgar só para que você possa entender que são possíveis de valoração? Olha só. O gato mia. No contexto do nosso mundo real, isso aqui é uma informação verdadeira. De fato, o gato mia. Então, repare que é possível a gente valorar essa afirmação. Então, ela tem sentido completo e é passível de valoração como verdadeira ou falsa. Então, essa primeira afirmação ela é uma proposição e ela tem valor lógico verdadeiro. A segunda afirmação, o Chile não se localiza na Europa, ela também tem valor lógico verdadeiro, porque o Chile ele se localiza na América do Sul. 16 não é múltiplo de 8. Isso aqui está incorreto, porque, na verdade, 16 ele é múltiplo de 8, tá bom? 3 mais 2 igual a 6, claro, essa afirmação está
incorreta. Então, repare que todas essas afirmações, as 4, todas elas são proposições, tá bom? E aqui existem os respectivos valores lógicos. O que eu quero chamar atenção para o sentido completo, e é essa situação de contexto, porque aqui eu mencionei que o contexto era a vida real, e algumas bancas fazem isso. Agora, pode haver um contexto diferente da vida real, e isso não pode fazer com que você se confunda. Por exemplo, dependendo do contexto, repare que eu estou sendo chato com isso, eu estou reiterando essa palavra. Dependendo do contexto, eu posso falar assim, ó, o cachorro voa. Você não pode olhar para essa afirmação e achar que isso aqui é fantasioso, que isso aqui não existe. Por quê? Porque depende do contexto. No dia da sua prova, você pode ter uma afirmação como essa e a banca ela vai te fornecer indícios para que você entenda se essa afirmação no contexto da banca ela é verdadeira ou falsa, tá bom? Então, cuidado com isso. O que você sabe, no raciocínio lógico, você não deve trazer, porque este tipo de afirmação no raciocínio lógico pode ser verdadeiro ou falso, tá bom? Claro que na vida real, isso aqui seria o quê? Falso. Tudo bem até aí? Então, aqui é só uma ideia introdutória, tá bom? Agora a gente vai poder detalhar isso aí um pouquinho mais. Então, o que a gente tem que guardar? Sentido completo, eu consigo entender, e existe essa valoração como verdadeira ou falsa. Tudo bem? Beleza. Vem para cá. Olha o que eu estou te informando. É muito comum aparecerem questões cobrando do concursando o conceito de proposição. Aí eu estou te mostrando aqui uma questão. Olha o que essa questão quer saber. Qual sentença a seguir é considerada uma proposição? Então, eu tenho 5 assertivas e eu quero saber qual delas é a proposição. Ou seja, eu estou trabalhando o conceito, a definição de proposição. Então, qual o bizu que eu vou te dar para a vida e eu quero que você guarde? Esse tipo de questão você deve fazer por exclusão. Então, olhei para uma questão como essa, eu quero saber entre 4 ou 5 assertivas, dependendo da banca. Aquela que é uma proposição, eu não tenho dúvida, eu vou fazer sempre por exclusão e eu vou te explicar isso agora. Vamos lá. Estou fazendo uma prova. Peguei uma questão que cobra o conceito de proposição. É uma questão objetiva. Eu tenho, por exemplo, 5 assertivas. Você não vai ficar maquinando na sua cabeça o conceito de proposição. Ah, calma aí, tem que ter sentido completo, eu consigo valorar como verdadeiro ou falso. Não, não é para ficar com isso na cabeça. O que você vai fazer? Você vai eliminar aquelas afirmações que não são proposições e a que sobrar vai ser a sua resposta. Por que eu estou te falando isso? Porque existem alguns casos específicos de afirmações que nunca são proposições, ou seja, em hipótese alguma, elas serão proposições. Assim, facilmente você consegue eliminar. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então, tem o conceito de proposição cobrado em uma prova objetiva, vou fazer por exclusão, ou seja, elimino aquilo que não é e o que sobrar é o meu resultado, é o meu gabarito. Vamos verificar? Vem para cá, por favor. Vamos lá com bastante calma para você compreender. Já anota aí no seu coração. As frases nominais, optativas, interrogativas, exclamativas e imperativas, olha o destaque que eu dei para você nunca mais se esquecer disso. Elas nunca, em hipótese alguma, elas serão proposições, tá bom? Elas nunca são proposições. Vamos lá para que você possa entender o porquê. Imagine que eu tenha a seguinte afirmação. Um exemplo, tá? Eu falo assim, ó, João é médico. Beleza. Eu tenho essa afirmação. Beleza. Eu quero saber se essa afirmação é ou não é proposição. Essa daqui, tá bom? Eu quero saber se ela é proposição. Repare que ela tem sentido completo, porque eu consigo entender o que está sendo transmitido. Beleza.
Além disso, eu consigo julgar como verdadeiro ou falso. No contexto da questão, se ele é médico, verdadeiro. Se ele não é médico, falso. Então, isso daqui, até o presente momento, isso aqui é proposição. Show! Agora, se eu fizer isto, eu chego aqui e te pergunto, eu falo, olha, João, é médico? Repare que eu estou te fazendo uma pergunta, um questionamento. E vou destacar esse ponto de interrogação. Ó, João, é médico? Repare que em ambos os casos eu tenho a mesma estrutura. Olha aqui a afirmação, João é médico, e aqui a interrogação, João é médico. Qual é a ideia aqui? Aqui é proposição, aqui não é. Mas por que aqui não é? Porque isso é uma pergunta. As frases interrogativas, aquelas terminadas em ponto de interrogação, elas nunca serão proposição, beleza? Então, se eu olhar para um enunciado, perceber que existe uma interrogação, eu já sei que aquela frase, aquela afirmação, ela não é proposição. Então, essa é a ideia da exclusão, porque algumas frases elas são muito facilmente identificadas como um desses casos aqui. Um desses casos apareceu e, cuidado, ainda existe um outro, eu já sei que não são proposições. Pegou a ideia? Pegou a essência? Beleza. Então, vem para cá rapidinho para a gente continuar. Repare que, neste primeiro momento, eu coloquei a mesma estrutura. João é médico. Só que, quando eu afirmo João é médico, repare que o sentido é completo e há uma possibilidade de valoração. Por quê? Se ele é médico, informação verdadeira. Se, porventura, ele é motorista de ônibus, essa informação vai ser o quê? Falsa. Então, tem sentido completo e eu consigo julgar. Então, é proposição. Agora, quando eu pergunto, João é médico? Ou seja, a presença do ponto de interrogação faz com que essa estrutura ela não seja uma proposição. Ué, Júlio, por que ela não é proposição? Porque é uma pergunta, é um questionamento. Então, não há de se falar em valoração, tá bom? Então, já anota neste primeiro momento que as frases interrogativas não são proposições. Tudo bem? Legal. Agora vem para cá. Um pouquinho mais rápido. Assim como as frases interrogativas, as frases exclamativas, que são aquelas que terminam em exclamação, e as frases imperativas, que são as ordens, elas também não são proposições, tá bom? Então já guarda no seu coração que as frases interrogativas, exclamativas e imperativas não são proposições. Em nenhum caso não existem exceções. Vou botar aqui dois exemplos. Um para exclamativa e um para imperativa. Se eu falo assim, ó, Maria é linda, com aquela entonação conhecida das frases exclamativas. Olha só, Maria é linda. É uma frase exclamativa, eu nem penso, eu nem vou raciocinar. Observei o ponto de exclamação, eu já sei que é uma frase exclamativa, portanto, não é uma proposição. Beleza? Show! Vou dar uma ordem. Se eu chego e falo assim ó, para o meu aluno, faça o exercício. Estou dando uma ordem para o meu aluno. Faça o exercício. Esta ordem indica que é uma frase imperativa. E as frases imperativas não são proposições. Tudo bem até aí? Beleza. Agora vamos destacar esses outros casos. As frases optativas e as frases nominais também não são proposições e são facilmente identificáveis. Vamos começar pelas frases optativas, aquelas que exprimem desejo. Ué, Júlio, como assim exprimem desejo? É o seguinte, são os famosos clichês. Que isso, Júlio? Clichês. Entenda como clichês aquelas frases feitas, aquelas frases famosas, que geralmente a nossa vovó, a nossa mamãe, ela está sempre falando para a gente. Por exemplo, você sai para trabalhar, aí sua avó, sua mãe fala assim, olha, Deus te acompanhe.
Então, repare que esta afirmação ela tem um desejo. Ela carrega um desejo. Ela quer que Deus te acompanhe, que Ele te proteja. E é um clichê, tá bom? Essas frases optativas, elas se confundem com as frases exclamativas, devido à entonação. Repare que eu pus ponto final, mas eu poderia colocar um ponto de exclamação, tá? Não tem problema nenhum. Então, Deus te acompanhe é um exemplo de clichê. Aquelas frases feitas, por exemplo, poderia falar, seja bem-vindo, bons ventos te levem, macacos me mordam. Esses tipos de clichês são frases optativas, portanto, não são proposições. E é fácil você perceber. Quando sua avó, sua mãe fala assim, olha, filho, filha, Deus te acompanhe. Ela não está fazendo para você um tipo de afirmação que é passível de valoração. Ela só está te fazendo o quê? Um desejo, tá bom? Um clichê. Então, neste caso, você não consegue valorar, ainda que você quisesse. Tudo bem? E, por fim, neste primeiro momento, porque ainda existe um caso bem específico, vou falar das frases nominais, que são aquelas frases sem verbo. Então, olhei para uma frase, ela não apresenta verbo, então ela não pode ser uma proposição. Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim, ó, o lindo vestido azul. O lindo vestido azul. Quando você olhar para esta afirmação, você vai perceber que ela não tem verbo. Se ela não tem verbo, é uma frase nominal. E as frases nominais não são proposições. Vamos ao resumo deste pedacinho aqui? Vamos lá. Tem uma questão de conceito de proposição. Estou reiterando para que você guarde isso no seu coração. Eu tenho 5 opções e apenas uma é proposição. Eu preciso encontrá-la. O que eu vou fazer? Vou fazer por exclusão. Vou eliminar todas aquelas afirmações que não são proposições, porque elas são facilmente identificáveis e, a partir daí, aquela que sobrar vai ser a minha proposição. E quem a gente já sabe que nunca vai ser proposição? Vamos anotar? Frases interrogativas, exclamativas, imperativas, optativas e nominais, sendo as optativas aqueles clichês, aquelas frases que exprimem desejo, e as frases nominais são aquelas que não contêm verbo. Esses 5 casos nunca serão proposições. Anotou? Legal. Então vem para cá para a gente prosseguir. Agora é o caso específico que eu me referi no slide anterior, que são as nossas sentenças abertas. A própria palavra aberta, ela já dá um sentido para você. Se alguma coisa está em aberto, é porque eu não consigo compreender. Falta alguma coisa. Vamos conferir? Se uma determinada frase, olha que informação importante, não contiver dados suficientes para que seja possível a sua valoração, como verdadeira ou falsa, então se conclui que a mesma é uma sentença aberta. Por outro lado, se for possível valorar uma frase como verdadeira ou falsa, então se conclui que ela é uma sentença fechada, ou seja, é uma proposição. Então vamos lá fazer aqui um rápido comparativo entre essas duas afirmações. Repare que nós temos a sentença aberta e nós temos a sentença fechada. Beleza. A gente já entendeu que são situações que divergem, são situações diferentes. Beleza. Qual a ideia aqui? Sentença fechada, eu consigo valorar como verdadeira ou falsa. Se eu consigo valorar como verdadeira ou falsa, é porque eu estou diante de uma proposição. Então, proposição e sentença fechada são sinônimos. Show de bola. Por outro lado, as sentenças abertas são aquelas em que essa possibilidade de valoração não existe. Você não consegue valorar como verdadeira ou falsa porque faltam dados. Tem alguma coisa que está em aberto. Por isso é uma sentença aberta, tá bom? E as sentenças abertas, claro, elas não são proposições. Pegou esse resumo? Show!
Então, vamos conversar. A gente já falou de 5 casos específicos que não são proposições. Vou reiterar, vou repetir para que você possa massificar. Quem são esses 5 casos? São 5 tipos de frases: interrogativas, exclamativas, imperativas, optativas e nominais. A gente não erra mais. Agora existe um caso específico, que são as sentenças abertas. O que faz com que uma determinada afirmação seja uma sentença aberta? É a falta de dados, porque essa afirmação, que é uma sentença aberta, ela não contém dados suficientes para eu valorá-la como verdadeira ou falsa. Está faltando alguma coisa, eu não consigo. Como eu não consigo, eu não tenho uma proposição, tá bom? Então, sentenças abertas, elas não são proposições. E claro, se as sentenças abertas não são proposições, as sentenças fechadas são consideradas proposições. Vamos conferir os exemplos para que você possa compreender. Olha só. Eu tenho aqui x mais 3 igual a 12. Beleza. Esse eu vou explicar com bastante detalhe. Repare o seguinte. Se x for 9, exatamente 9, repare que 9 mais 3 dá 12. Logo, essa afirmação seria o quê? Verdadeira. Agora, qualquer valor diferente de 9, por exemplo, 5, eu teria uma informação o quê? Falsa, porque aqui está afirmando que é 12. Então, repare o seguinte. Para que eu julgue essa afirmação x mais 3 igual a 12 como verdadeira ou falsa, eu preciso determinar o valor de quem? De x. Só que eu não sei o valor de x. Eu não sei quem é esse cara. Essa informação está em aberto. Se essa informação está em aberto, é porque essa afirmação x mais 3 igual a 12, ela é uma sentença aberta. Se ela é uma sentença aberta, ela não é proposição. Ué, Júlio, mas espera aí. Lá na matemática, se eu fizer isto... Olha só, Júlio, se eu fizer isto, pegar o 3 que é positivo, jogar para cá negativo, eu vou ter que x é 12 menos 3. Aí eu vou ter que x igual a 9, eu estou definindo o valor de x. Aí o que eu vou te falar? Isso é lá na matemática. Aqui a gente está no raciocínio lógico. Então, no raciocínio lógico, neste tipo específico de afirmação, você não pode definir o valor de x, porque você não vai resolver essa expressão, você não vai resolver essa equação. Então, aquele x que ali se encontra, eu não sei quem é, ele não está especificado. Repare que se ele for 9, a informação é verdadeira. Se ele for diferente de 9, a informação é falsa. Como eu não sei o valor de x, esse caso específico está em aberto. Se ele está em aberto, porque falta uma especificação, significa que aquilo é uma sentença aberta, ou seja, não é proposição. Legal? Vem para cá. Então, agora que você já entendeu que você não vai resolver a equação, claro, isso aqui também não vai ser proposição, é uma sentença aberta. Eu não sei quem é esse y. Ué, Júlio, mas lá na matemática eu consigo resolver. Beleza, mas isso daqui não é matemática, tá bom? Então, neste caso aqui específico, eu também tenho uma sentença aberta, tá? Me faltam informações para que eu possa definir essa circunstância. Tudo bem? Belezinha? Show de bola. Vamos prosseguir. Mais 2 exemplos, agora sem símbolos matemáticos, sem números e sem variáveis. São situações em que a gente tem afirmações. Olha só. Ele foi o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil. Repare que esse ele é como se fosse a variável, como se fosse o x, o y. Repare que eu não sei quem é essa pessoa. Se eu não sei quem é essa pessoa, eu posso julgar essa afirmação como verdadeira ou falsa? Não. Então, neste caso aqui, eu tenho uma sentença aberta. Ó, Júlio, mas espera aí, cara. Eu assisti o Big Brother dessa primeira edição, lá do ano de 2000, se eu não me engano, e eu vi que foi o Bambam. Beleza, você viu. Mas aqui eu tenho um contexto. Neste contexto, eu não sei quem é. Falta uma especificação. Então, isso daqui não é proposição, uma sentença aberta. Legal? Beleza. Olha a letra D.
o índice de roubos a transeuntes da cidade aumentou muito em 2016. Olha para o sujeito. Quem é o sujeito? Todo esse cara aqui, ó. O índice de roubos a transeuntes da cidade. Isso aqui é o meu sujeito. Tudo demonstra para você que isso aqui é uma proposição. Mas repare que existe uma particularidade. Repare o seguinte. Quando você olhar para a cidade, você vai se perguntar: ué, que cidade? Não é? A cidade não está especificada. Então, se a cidade não está especificada, isso aqui é um caso de sentença aberta, logo, não é proposição. Diferente seria se eu tivesse, por exemplo, a letra E, que falasse assim, ó, Kleber Bambam foi o vencedor do Big Brother Brasil em relação à primeira edição. Se a gente pusesse no lugar do pronome esse carinha aqui, que é justamente o substantivo, aí sim, neste caso aqui, eu teria uma proposição. Aqui é, tá bom? A mesma coisa se eu fizesse assim, ó, letra F. Se eu falasse o índice de roubos a transeuntes da cidade, é um exemplo bem exorbitante, da cidade de Paris, aumentou muito em 2016. Ué, mas eu não sei se lá aumentou. Beleza, mas repare que existe uma possibilidade de valoração. Se realmente aumentou, é verdadeiro. Se não aumentou, vai ser o quê? Falso. Então, reparem que aqui está havendo uma especificação. Então, neste tipo de sentença, a sentença aberta, qual a ideia? É especificação. Se você especificar, aí a gente tem proposição. Se você não especificar, a gente não tem proposição. Então, cuidado com isso, tá bom? Então, a sentença aberta é aquela que não contém dados para a gente julgar como verdadeira ou falsa, porque faltam informações. Tudo bem? Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Para fechar nossa aula bonito, vamos resolver questões em que estes assuntos foram cobrados. Está aí a nossa primeira questão, que foi aquela que eu mencionei durante a aula. Eu quero saber qual dessas é uma proposição. Eu vou dar 10 segundos e eu tenho certeza que em 10 segundos você resolve. Vai lá. Elimina o que não é e aqui sobrar vai ser o teu gabarito. Vai, 10 segundos para você pensar. Tá acabando, faltam 4. Pronto, terminou. Você já me falou o gabarito, eu tenho certeza que você já me falou. Porque você percebeu o seguinte. Anota aí, ó. Isso aqui é uma frase nominal, porque não tem verbo. Vamos fazer por exclusão. Se ela é uma frase nominal, não é proposição. Aqui você não tem dúvida, é uma frase exclamativa. E as frases exclamativas não são proposições. Wesley, mas eu entendi como frase optativa, porque tem um desejo. Sim, você pode entender. Lembra que eu falei que as frases optativas se confundem com as exclamativas? Não tem problema nenhum, porque ambas não são proposições, tudo bem? Repare que na letra C eu tenho uma ordem, ou seja, eu tenho uma frase imperativa, também não é. Na letra D não temos proposição, porque é uma frase interrogativa. Olha quem sobrou, olha a exclusão. Letra E, que é o nosso gabarito. Então, repare que nesta questão ficou evidente o que a gente conversou. Eu tenho que fazer por exclusão. Por quê? Porque é muito fácil você identificar aquilo que não é. Aí aquilo que sobra é o seu gabarito. Legal? Vamos lá que tem mais questão para a gente resolver. Considere as seguintes frases. Temos 3. Precisamos verificar verdade, tá bom? Repare que aqui estou falando sobre sentenças abertas, então bastante atenção. Vamos verificar quem são as sentenças abertas? Também é muito fácil, olha só. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Ele quem? Não sei. Falta especificação, então já sei que na primeira afirmação eu tenho uma sentença aberta. Olha como é que é legal você ser concurseiro. Se a primeira afirmação é a sentença aberta, repare que aqui aparece o apenas. Então, já posso excluir a letra E, que diz que apenas a 2 é aberta, eu já sei que a 1 é, tá bom?
e já posso excluir a letra C, porque ela fala apenas 2 e 3. Tudo bem? Legal. Vamos continuar. Segunda afirmação. X mais y sobre 5 é um número inteiro. Cara, quem é esse x aqui? Não sei. Cara, quem é esse y aqui? Não sei. Não dá para resolver. Falta especificação. Então, já sei que a segunda afirmação é uma sentença aberta. Então, repare que eu já posso excluir a letra C, porque ela fala que é apenas a primeira, e eu também posso excluir a letra B, porque ela fala que são a primeira e a terceira. Repare que a primeira e a segunda são. Então, quem é o meu gabarito? É a letra A. Nem precisava olhar para a terceira afirmação, mas se você quiser, só para a gente fechar bonitão, está aqui, ó. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Se foi, se não foi, não sei. Mas eu consigo julgar como verdadeiro ou falso? Sim, consigo julgar. Se ele foi, é verdadeiro. Se ele não foi, é falso. Tá bom? E para fechar nossa aula, está aí a última questão. O resumo desse enunciado é bem simples. Eu preciso encontrar a sentença do tipo imperativo. Isso a gente já sabe. Vamos fechar bonito. Essa aqui é exclamativa, sai. O computador não liga. Ela é uma proposição, tem sentido completo. E eu consigo julgar. Se ela é proposição, ela não pode ser imperativa, porque as imperativas não são proposições. Irá chover no próximo domingo é uma interrogação, ou seja, é uma frase interrogativa. Por exclusão, a gente descobre que a letra D é a nossa frase imperativa, porque existe uma ordem. Está lá, ó, resolva. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai fechar essa primeira aula por aqui. Fundamentos básicos aí do raciocínio lógico, que, claro, vão ser cobrados adiante. Então, você tem que dominar esses assuntos. O que eu sugiro? Que você faça bastante questão desses assuntos. Tá bom? Até mais!